Paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é mais um EBD em Dia e hoje nós estamos já na lição número 9. Esse é um programa EBD em Dia da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. E nesta oportunidade está comigo o presbítero irmão Eliezer, coordenador geral do campo, né? Do que tange a Escola Bíblica Dominical. Eliezer. Paz do Senhor a todos, a paz do Senhor irmão Luiz. É um prazer nós estarmos mais uma vez aí aprendendo da palavra de Deus. Aleluia. Alegria sempre poder ter o irmão Eliezer aqui, numa bênção. Irmão Eliezer, o senhor quer levar a palavra de oração ao nosso Deus? Deus amado, te louvamos, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui aprendendo da tua palavra, Senhor Deus. Seja conosco nesse momento, com cada professor, Pai, que vai estar acompanhando esta aula, cada aluno, Senhor Deus, abençoa cada um, Senhor Deus. Te louvamos por tudo. Amém. Graças a Deus, nós já estamos caminhando para o final do mês de fevereiro, né? Essa lição, especificamente a lição do dia 26 de fevereiro, né? E fala sobre o avivamento pentecostal no Brasil. A gente viu na lição anterior, irmãos, sobre os movimentos, né, espirituais que aconteceram ao redor do mundo, né? Isso serve de pano de fundo para essa lição. Então você, professor, óbvio, né? Mesmo que você tenha escalas de professores na sua congregação, o importante é você estudar. E quando você não está ministrando, o senhor está sentado, aprendendo e vendo outro irmão ministrar. É assim que eu entendo, irmão Eliezer, que é assim que a gente, né? É essa forma que funciona. É essa forma que funciona bem, né? Bem, né? Antes de ser professor, nós somos alunos. Antes de ser líderes, nós somos também ovelhas do rebanho do Senhor. E como ovelhas, nós precisamos ser arrebanhados pelo Senhor, através da sua palavra, precisamos sentar para ouvir. E não é nenhum demérito, não. Pelo contrário, é um privilégio ouvir a mensagem de Deus, né, com autoridade, com graça, às vezes na sua simplicidade, não tem nenhum problema, muitas vezes ser ministrado, muitas vezes, por pessoas às vezes têm menos conhecimento científico do que você. Nossa, é assim que a igreja cresce, irmão, né? É dessa forma que a igreja cresce. Então, se você não consegue sentar para ouvir, você não está apto para, né? Bom, não vou entrar na questão, né? Ensina bem quem muito aprende. Quem muito aprende. Fechou com chave de ouro. Irmãos, o avivamento pentecostal no Brasil, o textual vai dizer: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 5 e 6. A verdade prática vai dizer: Deus derramou um grande avivamento pentecostal no Brasil, Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Uma organização quer fazer a leitura bíblica em classe? Isso, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe. Está baseado lá no livro de Atos também, lá no capítulo 19, versículo 1 ao 7. Esse é o texto base para a lição de hoje que nós vamos estar aprendendo da palavra de Deus. Vai dizer assim no versículo 1: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João Batista batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce e que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Nós vamos ver, né, na lição de hoje, irmãos, como o Brasil foi alcançado através de alguns movimentos que ocorreram em todo o mundo, né? Como o Brasil se tornou um dos países pentecostais mais avivados do planeta, né? Nós vemos grandes histórias, grandes movimentos que aconteceram na Inglaterra, no País de Gales, na própria América, em outros países. A chama missionária que ela alcançou a nossa nação através do movimento, a gente viu da Rua Azusa, né? Através do movimento iniciado pelo pastor Seymour, né? Onde 2 pastores batistas passaram por essa congregação na Rua Azusa e lá trouxeram a chama do Espírito para a nossa nação.
Está vendo? E a introdução vai dizer, a chegada do movimento pentecostal no Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Beleza, o senhor já tem liberdade para trabalhar os pontos ali e fazer as suas ponderações? Amém. Nosso tempo passa depressa, né? Então vamos já entrar no tópico 1. Só citando aqui antes, esse movimento pentecostal no Brasil, a gente entende que a primeira missão da igreja, irmão Luiz, é reunir trabalhadores. Assim como houve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo chegou em Éfeso, a primeira busca dele, ele vai achar os discípulos, né? Ou seja, quem estava trabalhando. E aí ele vai chegar com, digamos assim, a chave de ouro nas mãos deles, né? Apresentando a eles o Espírito Santo. Não foi nada diferente do que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wingre aqui quando eles chegaram no Brasil, né? Já sabíamos que já existia, né, um histórico da religião, né, no Brasil, a gente vai ver mais para frente. Então, eles nada mais, nada menos, né, ou vamos dizer assim, né, para ficar melhor, apresentaram, né, o que iria mudar a realidade do Brasil, nossa nação brasileira, dali para frente, 1910 para frente. Aqui nós vamos ver no nosso tópico 1, esse movimento de Atos se repete no Brasil, né? Então lá em Atos 19:2, como nós já citamos, Paulo ele vai chegar com uma pergunta para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós o Espírito quando crestes? Ou seja, essa pergunta, né, o nosso comentarista até ele muda algumas formas da pergunta para que venha nós entender que as pessoas que estavam em Éfeso, os discípulos, assim dizendo, eles já conheciam Jesus, eles já tinham ouvido falar de Jesus, mas faltava a eles saber o que seria isso, o Espírito Santo. E Paulo, naquele momento crucial, né, não chegou tarde nem chegou cedo, né? Assim nós podemos dizer. Podemos até olhar para a história, poderia ser antes que aconteceu isso no Brasil, né? Poderia, né? Mas eu digo assim que foi no tempo certo, irmão Luiz, né? Deus preparou o momento, preparou as pessoas certas. Se a gente for ver a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, vamos ver mais para frente alguns relatos, foi algo que Deus direcionou eles, né? E nada diferente aconteceu com Paulo quando ele chegou ali em Éfeso, direcionando aqueles discípulos, ensinando. E aqui nós vamos ver, irmão Luiz, algumas características com base nesse texto de Atos 19, que nós podemos pontuar. Primeiro deles, Paulo, ele renunciou, né? Ele renunciou à sua vida a partir do momento da sua conversão. Ele começou a seguir a Jesus e começou a evangelizar, levar o evangelho. Ele sentiu que era algo que Deus, o Espírito Santo, estava movendo ele. Segunda característica, e isso é uma característica que foi adotado, né, por os pioneiros do evangelismo brasileiro no mundo, como foi visto nas lições anteriores, e também nada diferente é que deve acontecer na minha e na sua vida. Então, primeira característica, renúncia. Segunda característica, ser direcionado por Deus. Veja que ali ele foi direcionado a encontrar aqueles discípulos. Se a gente for ver outra característica de Paulo, ele teve sabedoria quando ele foi dialogar, irmão Luiz, com aqueles discípulos, por causa que Paulo poderia ser, digamos assim, sabendo que o Espírito Santo tinha dotado ele de uma sabedoria superior àqueles que estavam ali, ele poderia fazer vista grossa, olhar de cima e passar de lado. Mas não, Paulo teve sabedoria do céu para ensinar-lhes, né? Para falar, dialogar com eles. E isso precisa existir em nossos corações. Quarta característica que nós vamos ver
Paulo teve sabedoria para ensinar. Sentou ao lado deles e ensinou que o Espírito, que eles não haviam ouvido falar desse Espírito, é o Espírito que eles deveriam buscar. E a partir daquele momento que eles buscassem, eles iriam ser revestidos. Então, para mim, para você, professor da Escola Bíblica Dominical, obreiro da casa do Senhor, são características cruciais que nós precisamos a cada dia estar buscando formar mais trabalhadores para o reino de Deus. E a quinta e última característica que eu vejo nesse texto base de Paulo, falando desse nosso primeiro tópico, é a autoridade, né, de impor as mãos sobre os discípulos para que eles recebessem esse dom, esse presente de Deus, que não é só para mim, não é só para o irmão Luiz, mas para todos quantos crerem em Jesus Cristo, aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem direito de filho de receber o Espírito Santo e fazer com que ele haja na sua vida. E avivamento é movimento. A partir daí você não fica mais parado. E aí a gente vai ter na história, professor, querido professor, enfatize. Eu venho falando em algumas lições já, de alguns meses. A relação de dinamismo espiritual está ligado ao serviço. Quanto a igreja está se movimentando para pregar as boas novas, não falta poder, não falta propósito. Nós precisamos ter isso em mente, o poder de Deus. A gente vê nesses países, na Europa, eles foram chacoalhados a evangelizar o mundo, na América, no Brasil, irmãos. Eu fico me questionando, né, assim, um pouco de parte de estagnação da igreja, em certos aspectos, não está relacionado à falta, muitas vezes, ao esquecimento, ao esfriamento dos propósitos, que é ganhar almas para o reino de Deus, para servir a Deus, para trabalhar no reino de Deus. É importante. O tempo voa muito depressa, irmão José, né? E eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo. Amém. E já estamos de volta para o nosso segundo bloco com a sua EBD em Dia. Olá, meus queridos, você está no canal EBD em Dia. E nesta pausa, nós queremos convidar você, sua família, seus amigos, para participar da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, a partir das 8h30, na Assembleia de Deus, mais próximo da sua casa. Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco, né, que vai falar sobre o nascimento de um novo movimento, irmão José. A pregação do avivamento pentecostal. Exatamente. Vamos ter aí esse segundo tópico, né? Essa pregação do avivamento pentecostal. Então, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodos, preocupações. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Isso é algo que é consequência, né, irmão Luiz? Quando a gente vê alguém se levantando na direção de Deus, meus irmãos, pode se preparar para as barreiras que você vai enfrentar. Se você for mais a fundo, buscar a história desses missionários, né? Daniel Berg, Gunnar Ving e muitos outros pioneiros do Evangelho, você não vai encontrar um que vai dizer assim, eu não tive nenhuma barreira, né? Vamos ver, já desde o início, eles enfrentando barreiras quando eles saíram, né, do seu país natal, né, quando eles vieram para os Estados Unidos. Algo interessante também, irmão Luiz, Daniel Berg e Gunnar Ving, né? Gunnar Ving, ele foi chamado por Deus já lá na Suécia, né? Quando ele veio para os Estados Unidos. Daniel Berg foi diferente, por causa da época 1906, se eu não estou enganado, 1909, não me recordo muito bem, havia uma crise econômica na Europa. E Daniel Berg, ele veio para os Estados Unidos por conta dessa crise, porque já não tinha mais como viver lá no seu país de origem. Então ele veio em busca de uma vida financeira melhor. Veja só que interessante, mas Deus já estava na direção. Então, meu irmão, minha irmã, você que está escutando essa aula, talvez você fique pensando, meu Deus, qual que é meu chamado? Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais estudar, porque Deus me chamou. Continua.
estudando, continua trabalhando, né? Que Deus, Ele está direcionando a sua vida, Ele vai te capacitando em cada passo que você dá. Então, é interessante, Deus fez com que eles se encontrassem nos Estados Unidos com destinos diferentes, com intenções diferentes, mas Deus tinha a intenção, tinha o projeto já em suas mãos e simplesmente no momento certo apresentou esse projeto nas mãos deles. E vamos ver sobre essa pregação, né, essa consequência, e aí vamos ver pessoas com que eles já vão agregando para o reino, e aí esse tópico vai falar de uma irmã muito conhecida no contexto do pentecostalismo brasileiro, nada mais, nada menos que foi a primeira mulher, né, a receber, a primeira pessoa brasileira, né, a receber o Espírito Santo, né, de Deus, o dom do Espírito Santo de Deus. Ela foi batizada, né, porque ela teve coragem, né, ela acreditou nesse projeto e entendeu que era um projeto de Deus. Ela foi orar a Deus e pediu que Deus confirmasse se a doutrina que aqueles dois pregadores, né, diferentes, estranhos até aquele momento, né, no contexto da religião brasileira, eram realmente de Deus. E Deus trouxe uma resposta quentinha do céu, enchendo ela do Espírito Santo. Isso é muito lindo, né? É muito rico para o nosso cenário brasileiro. Vamos ver na sequência ali que se acentua, né, essas barreiras das igrejas tradicionais, e aí mais alguns irmãos ali, digamos assim, incendiados por esse Espírito Santo, eles tomam coragem, tomam uma posição e ali é fundado, né? A nossa lição aqui traz 9 irmãos, mas o nosso texto, nosso livro base, vai dizer que são 19 pessoas que se levantaram ali e fundaram essa igreja, né? Igreja de Fé Apostólica, né? Fé Apostólica. Isso, que foi a primeira igreja ali na casa da irmã Celina Albuquerque, né? Bênção de Deus. E eu fico pensando, sabe, irmão Eliezer, né, conversando um pouquinho, que nós já tínhamos igrejas aqui tradicionais, né? Nós tínhamos os batistas, nós tínhamos os presbiterianos, né? E a confissão de fé evangélica, ela já é anterior a esse processo. Nós tivemos no século XIX muitos imigrantes alemães, né, migrando para terras brasileiras, basicamente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e mais a região sul, entre algumas regiões. Então nós tínhamos esse evangelismo, entre aspas, de imigração, não o evangelismo exclusivamente de pregação, de ministração. Nós tínhamos várias denominações, embora os evangélicos no Brasil, eles começaram a se perpetuar no século XVIII, ali, XVII, se não me engano, né? Enquanto nos Estados Unidos esse processo já estava bem adiantado, desde a época de Cristóvão Colombo e tal, toda aquela região, né, da América, como foi com os puritanos colonizando as 13 colônias americanas, né, que são mais ou menos 13 colônias. Então o povo já vai ali com uma missão clara, né, para evangelizar, para se estabelecer, né. Mais ou menos aconteceu em parte do sul do Brasil, que não mais ao norte, centro-oeste, foi mais um evangelismo católico, mais exploratório, né, pela coroa portuguesa, né. Então, os evangelhos já vinham se estabelecendo ali com a igreja congregacionais, com Robert Carley, criando a escola bíblica dominical, trabalhar com crianças. Mas nós tínhamos tudo, mas precisou vir esses dois homens. Vieram outros depois de Eliezer, mas que sacudiram a nação. Eu imagino que eles não tinham noção, acho que eles não tinham, da grandeza do trabalho que estavam prestes a iniciar. Como assim, irmãos? Homens com as mesmas dificuldades, falava lá no seu interior, e ficaria a vergonha, entre aspas, né? Não vergonha, mas o sentimento de tentar, né, fazer alguma coisa em prol do reino, como esses homens fizeram, não na grandeza que eles fizeram, né, mas dentro da nossa capacidade, irmãos. Deus possa nos abençoar, né? E isso a gente vê hoje, irmão Luiz, com toda a riqueza de história que nós temos, né? A gente vê esses dois missionários, né, como vencedores, né, e de fato foram vencedores, guiados, direcionados por Deus, mas sofreram muito, sofreram por amor ao Evangelho, por amor a essa nação brasileira.
vamos ver aqui no segundo subtópico que com o crescimento dessa perseguição, os batismos, irmão Luiz, eram feitos à noite, 11 horas da noite os batismos aconteciam por conta da perseguição. Houve um episódio aonde, não me recordo agora aqui, se eu não estou enganado, foi o Gunnar Wingre, ele sofreu um atentado, nas palavras de hoje seria um atentado. Uma pessoa, no momento que ele estava ali batizando os novos convertidos, a pessoa pulou nele com um punhal, e a história vai dizer aqui que a irmã Celina Albuquerque se jogou na frente do missionário, impedindo o crime, né? Veja só o tamanho da perseguição. E se nós formos pesquisar, né, você professor, pesquise, se aprofunde, né, na história do pentecostalismo brasileiro, do avivamento do pentecostalismo, sobre o que esses homens de Deus sofreram, e muitos que ficaram talvez ocultos, né? Aqui a gente fala muito de Daniel Berg, Gunnar Wingre, mas tiveram muitos outros irmãos que, eu não digo ficaram no esquecimento, mas por causa que na memória de Deus está mais vivo do que nunca, né? O que eles fizeram, os anônimos, o que eles fizeram por amor a essa obra. Então, eu e você, né? Obreiros, né? Obreiras da casa do Senhor, né? Você que entende que Deus é o Deus dessa nação, não deixe de lado, não deixe a oportunidade de continuar esse legado de levar o Evangelho a toda criatura. Tá bem, irmão Eliezer, eu estava lembrando aqui, o senhor falando, e eu estava conjecturando, lembrando, minha esposa tem mais de 40 anos, nasceu no lar evangélico, né? Desde criança crente, e a gente vê que ela cresceu numa época em que a igreja era como se fosse para muitos, na visão, né, de muitas religiões, ser crente há 40 anos atrás era muito difícil. Assim, ela conta muito de muitas. Ela diz que quando criança, ela viu milagres extraordinários, curas, operação de maravilhas. Era corriqueiro, normal. Ela viu coisas assim, ela viu Deus fazer cirurgias, né? E muitos irmãos pobres, sem muitas condições, pessoas que têm problema com o dente antigamente, só que era muito rico, tinha acesso ao dentista. Então Deus fazer coisas na boca de irmãos, vários irmãos, né, num dia, numa ministração, né, cheio de gente debaixo do poder de Deus. Ela viu coisas assim que humanamente não dá para perceber, como muitos irmãos viram. Só que, por outro lado, havia uma perseguição muito grande. E ela conta que muitos crentes, meninos e meninas talentosos, saíam da escola antes, de forma precoce, por causa das lutas que enfrentavam. Quer ver, sabe aquelas coisinhas, aquelas brincadeiras bobas, né? Jogar vôlei, fazer qualquer atividade física. Ninguém queria crente nem no time. Preconceito, né? Não, a minha esposa conta isso e não é legal de falar. Não, é uma coisa que hoje em dia ser evangélico, para muita gente dá um status, um padrão de status diferente, né? A sociedade está ao nosso lado, as autoridades estão ao nosso lado, glória a Deus. Mas, irmão, ninguém queria um crente nem para fazer trabalho. Ela conta que para fazer trabalho com alguém, irmão, não era fácil. Ninguém queria crente para dividir trabalho em dupla, né? É só o que sobrava. E quando o professor muitas vezes obrigava a pessoa a sentar com o crente, a fazer um trabalho. Então, irmãos, são coisas falando de 40 anos atrás, 40 e poucos anos. É triste, mas assim, por outro lado, se via assim, uma manifestação. Então, assim, tem os ônus e os bônus também, né? Nós crescemos muito, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que precisamos dobrar, né? Mas fica aí a pergunta retórica, né? De que forma estamos crescendo? Né? Porque a Bíblia diz que para aquele que quer ser fiel, vai ter luta até o fim, né? Então, o que o cristianismo tem vivido? Que pergunta para mim e para você, por exemplo. Amém. São algo que nós precisamos ter um equilíbrio muito grande, sabedoria de Deus, porque esse sofrimento, né, fazia com que você era crente, né? Ou era ou não era. Ou era ou não era. Ou você amava tomava Cristo, uma se você decisão. era crente, se você amasse Cristo. Se você não amasse, exatamente. Você precisava ser decidido, não que hoje nós não somos, né? Precisamos continuar olhando para esses pioneiros, olhando para os nossos pais, né? Aqueles que entregaram, né, algo para Deus, em prol do reino de Deus, e fazer isso hoje.
Hoje nós vivemos, irmão Luiz, infelizmente, muitas vezes, né? Graças a Deus, a nossa igreja, né? Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Podemos dizer que grande parte, né? Vamos dizer assim, que preza ainda por esses valores, mas muitos desses valores têm se perdido e já vivemos um evangelho muito fácil, né? Muito fácil no contexto que o mundo nos ama, né? O mundo é aceito por nós. E isso, quando nós começamos a entrar nesse contexto, há um perigo muito grande que nós precisamos olhar muitas vezes e ver para onde nós estamos caminhando, né? Mas não havia crescimento e perseguição, mas havia também, ponto de dizer, curas e as curas divinas. Exatamente. Essas dificuldades, né? E ali vai dizer no final do subtópico que os sinais de Deus iam confirmando a pregação dos nossos pioneiros, né? Assim como fala lá em Marcos capítulo 16, 20, que os sinais confirmariam, né? Então, quando você se entrega, quando você se rende para a obra de Deus, quando você diz, Deus, me usa da maneira não que eu quero, não que eu desejo ser, não que o público meu deseja, mas o que conforme Deus quer que eu seja, esteja eu holoforte ou não, né? Esteja eu aplausos ou não, mas que a sua vontade seja primazia em meu coração. Quando nós agirmos, né, trazendo essa adoração sincera para o nosso lar, para a nossa casa, para nossas igrejas, né, a nossa pregação, irmão Luiz, vai ser confirmada com curas, com sinais, com operações de maravilha, né? Então, que nós possamos, né, buscar, orar mais, né? Esses sinais, eles podem acontecer nos dias de hoje, acontecem nos dias de hoje, né? O que acontece é que nós, muitas das vezes, preferimos um médico, preferimos alguém, um especialista, para tratar determinada situação. E vamos buscar Deus só lá em última instância, quando não tem mais solução, né? Se a gente for ver, perguntar para os nossos pais, perguntar para aqueles pioneiros, né? Eles sempre iam na primeira busca, Deus, né? Dobra o joelho. Não que esses recursos, né, da medicina e tal, muito importantes também, né? Estão à nossa disposição, né, irmão Eliezer? Mas não dependa só disso, não, né? Creia que Deus usa esses instrumentos, que somente são os instrumentos de Deus, mas colocamos os nossos olhos, a nossa dependência não pode ser, né, das coisas deste mundo. Usamos as coisas deste mundo, medicina, ciência e tal, para proveito, e assim Deus o deixou. O irmão Eliezer está dizendo, então, que nossa confiança, né, irmão Eliezer, não pode estar somente aqui. Nossos olhos devem estar no Senhor. Amém. Deus. E as perseguições eram a força motriz, era o combustível para novas conversões. Exatamente. Assim então, como... Ou você entrava. Era para entrar, sabe aquela briga, sabe aquele ditado aqui no sul diz, né? Dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair. Então, irmão, você ficava crente, era para ser crente. Ser crente, às vezes, a gente vê relatos de... Não falando de relato da igreja primitiva, não. Muitas pessoas que eu conheci, né, sofreram pedradas, ameaças de tiro, correr com facão atrás, furar pneu o carro de crente, jogar pedra em carro de crente, jogar pedra em igreja, né? Era uma coisa, irmãos, aí, era uma coisa que para muitos locais, ainda embora não seja divulgado, ainda é normal. Mas o que mais me chama a atenção, Eliezer, a gente vai entrar logo para chamar nosso intervalo, é que a pregação desses homens, tanto no movimento, nos avivamentos que aconteceram no mundo, tanto no movimento que aconteceu no nosso país, irmão, a pregação desses homens não acharia um lugar em muitos púlpitos, na maioria dos púlpitos hoje. Não acharia, mas duvido que esses homens pregavam na maioria das igrejas do nosso país. Não pregaria, devido à veracidade, à autoridade, à franqueza com que confrontavam o seu público, irmãos. A forma como o povo se contristava, entendendo o seu pecado e situação, irmão. Para muitos públicos, não todos, graças a Deus não todos. Né? Nós somos uma igreja, nosso pastor é um amante da palavra de Deus, né? Temos liberdade,
mas eu estou falando na maioria dos lugares do nosso país, da forma que esses homens pregam, da forma que Evan Roberts pregou, a forma que George Whitefield, que John Wesley pregou, a forma que Jonathan Edwards pregava, meu irmão. Meu Deus, as pessoas se agarravam nos bancos, nas paredes da igreja, para não cair no inferno. Exatamente. Para não cair do buraco do inferno. E o povo gemia, chorando e clamando para não ir para o inferno. Essas eram as pregações desses homens. E as pregações dos nossos pioneiros não eram diferentes. Arrependa-se. E não era arrependa-se só para quem não era crente, não, irmão. Era arrependa-se. O pecado do povo era confrontado, era tirado as limpas e jogado na clara. Então, temos históricos e relatos de muitos bons líderes e muitos bons pastores. A gente entende, vivendo na era da pós-modernidade, na época dos muitos direitos, aqui entre aspas, coitados desses homens dos dias atuais. Que Deus possa levantar homens e mulheres, como levantou em gerações passadas. Eu preciso chamar o nosso próximo intervalo agora, né? Nós estamos caminhando para o nosso terceiro ponto, nossa conclusão, e já estamos de volta com a sua IBD em Dia. Já estamos de volta com o nosso terceiro bloco, com a nossa conclusão, e saliento mais uma vez a minha alegria de ter aqui ao meu lado nosso coordenador de escola dominical, o presbítero irmão Eliezer Petri, aqui, né, que está fazendo um belo trabalho aqui no nosso campo de eclesiástico. Eliezer, nós temos agora a expansão do avivamento pentecostal. Isso, nós temos agora o nosso subtópico 1, esse modelo centrífugo. O que é esse modelo centrífugo? É de dentro para fora. E aí nós vamos ver, esse é o modelo da igreja pentecostal brasileira, como nasceu de dentro de uma casa e assim foi crescendo para fora. Isso quer dizer modelo centrífugo, né? Então esse avivamento espiritual fez com que nossa igreja buscasse um modelo de crescimento centrífugo. Começar os cultos numa casa, pequeno salão, num bairro, numa cidade. E aí eu já aproveito, irmão Luiz, para estimular os nossos professores, para quando você for preparar essa lição, pesquise no seu bairro, na igreja do seu bairro, como é que nasceu a igreja do seu bairro. Temos muitas igrejas aqui mesmo em Jaraguá que nasceu numa casa. Eu tenho um exemplo da minha própria casa, onde eu morava, na minha cidade natal, né, outro estado, onde a igreja do meu bairro ali nasceu na minha casa, né? Inclusive, o pastor presidente hoje da cidade, da minha cidade natal, ele recebeu o batismo, irmão Luiz, lá na minha casa. Né? Eu nem era nascido ainda, né? Mas meus pais sempre contavam que muitos cultos de avivamento, né? Visões, curas aconteceram dentro da minha casa, e eu louvo a Deus porque aconteceu isso, essas experiências, né? Então só quem tem essas experiências. Então, professor, você pesquise na sua igreja, talvez um pioneiro, um obreiro, às vezes ali aonde de repente nasceu ou ele viveu no contexto onde começou a igreja do bairro, você com certeza vai trazer uma aula riquíssima, né? Que talvez coisas que o seu aluno, a congregação às vezes nem conhece, nem sabe, né? Como é que começou a igreja no nosso bairro. E aqui a gente vê, no Brasil inteiro, houve esse modelo de dentro para fora. O contexto, né, das igrejas históricas que aqui tinham era um modelo centrípedo, né, de fora para dentro, né? Era algo que eles criavam um movimento grande e ia só diminuindo, né? Diferentemente do contexto
das igrejas evangélicas pentecostais do Brasil, né, que começou pequeno, às vezes com 2, com 3, com 4, com uma família só, e foi crescendo, foram ganhando almas para Jesus, impulsionadas pelo Espírito Santo. E vamos ver aqui em Atos 1 e 8, que vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o modelo ensinado por minha Bíblia e pela sua Bíblia. Então, você não se entristeça se talvez estão em poucos na sua sala de aula, na sua casa. Deus, Ele é o que dá crescimento. Se nós for pesquisar a vida, quem trouxe esse avivamento para o Brasil, né? O que fez crescer esse avivamento no Brasil não foram os missionários Gunnar Wing e Daniel Berg, mas sim o avivamento do Espírito Santo, eles simplesmente sendo instrumentos nas mãos de Deus. A doutrina do Espírito Santo, isso sim que trouxe o crescimento. Então, Deus, Ele não quer fazer com que você cresça, mas esse tesouro que está dentro de você, esse sim, Ele quer fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu bairro. Então, permaneça na direção de Deus. E o mais interessante é que a nossa... não vamos dizer que nós somos exclusivos nesse trabalho, mas fomos os pioneiros, né, nesse movimento pentecostal, com os dois irmãos Daniel Berg e Gunnar Wing. Nós tivemos outros casos de sucesso. Nós temos o missionário Luigi Francescon, que criou a igreja Congregação Cristã no Brasil, que era um formato diferente do que é hoje, né? Um homem muito avivado, né? Foram implantando depois, né? Foram implantando algumas questões muito específicas deles, né? Mas ela também nasce no movimento pentecostal, né? Entre outros missionários, né? Tantos outros, de vários, americanos, suecos, missionários holandeses também, enfim, irmãos, alemães. Nós fomos alcançados, essa nação foi incendiada pelo poder de Deus, irmãos. O que mais me chama a atenção é que vemos um tempo que Deus foi chamando pessoas a trabalhar na sua seara, né? Pessoas às vezes sem nenhuma capacitação técnica formal, mas com um desejo enorme de trabalhar pelo reino de Deus através da chama do Espírito. Isso não é desculpa para você não estudar, né, nos dias de hoje, para você se tornar uma pessoa com uma mente fechada, uma pessoa com ideologias erradas sobre teologia, sobre ensino metódico, sobre sistemas de estudo. Irmãos, isso tudo é necessário, é importante, irmãos. Eu falava na sessão anterior como Deus usou mentes brilhantes, né, como o próprio George Whitefield, John Wesley, o próprio Jonathan Edwards, né, o conde de Zinzendorf, que era juiz, né, era meio que juiz lá. São pessoas com mentes brilhantes, pessoas acadêmicas, pessoas letradas, né, para fazer grandes coisas. Como Deus usou pessoas anônimas, pessoas sem pouca instrução, como o pastor William Seymour, que era filho de escravos, pessoa que era escravo, sem acesso a pouca educação, né. Então, irmãos, que possamos fazer o nosso melhor, né, se colocar à disposição para exercer aquilo que Deus propôs para você, o seu chamado. E mais uma vez friso, todos esses envolvimentos, todos esses avivamentos estavam relacionados ao serviço, à expansão do reino. E aí é o perigo, irmãos, perigo. Quando a igreja de Jerusalém se colocou entre 4 paredes, vamos ficar aqui mesmo, aqui está bom, muito poder, muita glória, os irmãos estão tudo aqui em Jerusalém. Disse, opa, Jesus não está bom, não foi para isso que eu tinha vocês. Aí deixa também, né, professor, né? A chama do Espírito não é só para aqui para dentro, não, irmão. Aqui é para encher os potes e as vasilhas, para derramar lá fora, irmãos. E muitos de nós nos esquecemos disso. Que aqui nós enchemos e lá nós descarregamos. Aí quando descarregamos, a gente vem para cá e enche de novo. E a gente não vai fazer esse processo. E a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, né? Porque se encher, porque a gente esvazia. Mas você tem que esvaziar lá fora, se desgastando pela obra do Mestre. Essa fica a minha deixa, irmãos. 3 coisas, anote aí, professor, 3 coisas que o avivamento não permite. Primeira delas, inação
ou seja, ausência de ação. O avivamento do Espírito Santo não permite inação. Segundo, não permite letargia. O que é letargia? Letargia, inconsciência ou sono profundo. Terceiro, o avivamento não permite comodismo. Onde tem uma igreja avivada, onde tem um crente avivado, precisa ter movimento, precisa ter essa despertar, né? Essa renúncia constante para fazer a obra de Deus. E aí nós temos, para encerrar o nosso segundo tópico, esse modelo acentuado, e aí nós também citamos três fases do modelo de crescimento da igreja, o crescimento, digamos assim, sadio, e estamos, graças a Deus, né, sendo privilegiados aqui na nossa igreja de Jaraguá do Sul, né, chegamos aí em fevereiro, né, com a nossa conferência ID do discipulado, e é uma riqueza, né, para a nossa igreja. E o que é o crescimento sadio com o que a nossa igreja cresceu e precisa continuar crescendo? Evangelizar, discipular e cuidar. Precisamos evangelizar, precisamos discipular aqueles que nós evangelizamos e precisamos cuidar. Deus chamou você para algo na obra de Deus. Deus sempre teve, irmão Luiz, em todo momento da história, pessoas para os momentos certos, pessoa para os ambientes certos. Então, mas eu não sinto que é isso para mim. Permaneça na direção de Deus, que Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar em algo que você vai produzir frutos e mais frutos para o reino de Deus. Aleluia. Eliezer, ali traz um dado do IBGE, que não está na lição. Suas considerações finais, a conclusão, pode ter liberdade também. Amém. É uma lição muito maravilhosa, né? A título de uma lição histórica, né? Uma lição que traz um conhecimento muito grande para nós, né? E esse dado também é muito importante, um dado já, vamos dizer assim, já bem passado, né? De 2010, do IBGE, aonde vai trazer que aproximadamente 42 milhões de pessoas são evangélicos, né? No Brasil, né? Então, veja só esse crescimento aonde começou com 2, né? Homens, né, aventureiros que vieram para o Brasil, mas na direção de Deus. Chegaram aqui, imagine só, 2 pessoas que nem sequer falavam o idioma. Chegaram na praça, a primeira oração que eles fizeram foi na praça, lá de Belém do Pará, né? E eles já vieram com a chama, porque vai dizer que no navio, eles já vieram evangelizando e eles ganharam a primeira alma dentro do navio, aonde eles vieram dos Estados Unidos para cá. Então veja só, quando você é cheio do Espírito Santo, que Deus venha te encher, né? Que essa aula, que essa matéria venha fazer com que você saia cheio do Espírito Santo, disposto a se movimentar no reino de Deus, a permitir que o Espírito Santo venha agir na sua vida. Então que essa lição não venha ser só mais uma lição no seu contexto, na sua família, na sua igreja, mas que venha ser um divisor de águas e você coloque nos seus ombros e diga: eu vou continuar essa obra. Quando iniciou, eu vou dar continuação para essa obra que não pode parar. Eu quero agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos que estão trabalhando conosco. Eles eram um grande companheiro. Quero parabenizar o pessoal da retaguarda, o pessoal do irmão Edilson Pereira, né? Que trabalha na mídia. Não é um trabalho simples de fazer. Estamos melhorando, vamos melhorar ainda mais. Que Deus possa continuar nos abençoando. Gratidão ao céu, primeiro, aos nossos líderes, pastor Gilson, pastor Cláudio Caetano, também na liderança do Eliezer, gratidão pela confiança. Eu só tenho a dizer que, e eu estava estudando sobre os grandes movimentos que aconteceram, né, no mundo e no Brasil, e que senti um pouco da necessidade de ter esse amor pelas almas, amor pela obra de Deus, né, colocar à disposição do céu, né. Então a gente fica assim, sabe, pensativo sobre essas questões, mas ao mesmo tempo felizes também, né,
gratos porque esses homens, somos frutos do trabalho missionário desses homens, fruto do trabalho de muitos missionários anônimos, né? Pessoas anônimas, né? Que evangelizaram, falaram, como o rapaz que ganhou para Jesus, que cuidou da minha vida, dos primeiros passos de fé, na congregação que se abriu na frente da minha casa, num bairro muito difícil onde eu morava, na cidade onde eu vim, um bairro difícil. Aí de repente começou uma igrejinha de madeira lá, com os crentes, veio um monte de carro, e o barulho começou, e aquela curiosidade, o que é isso, o que é aquilo. Nasceu uma igreja Assembleia de Deus ali. Passei esses dias na frente lá, fazendo, a mesma igrejinha estava, foi muito tempo, passava e lembrava, né? Os primeiros passos na fé, primeiras profecias, né? O chamamento de Deus, já naquele local muito pequeno, né? Então a gente faz uma retrospectiva, faz uma lista de pensamentos, faz uma retroalimentação, vai tendo esse feedback próprio, né? Olhando como Deus é bom, né? Se não fossem esses homens, o que seria de nós, né? Não pode parar em nós. Eu não aceito que pare em mim. Não aceito, não pode parar. Porque estava perdido. Sim. Fomos achados. Mas Deus usou alguém para nos achar. Somos seres usados para achar alguém também. Né? Incentivando, orando, fazendo. E essa chama não pode ser extinguida nunca da nossa vida, nosso ministério, a nossa história. E hoje eu passei por esse dia, passei lá nessa mesma congregação. Está sendo uma congregação muito bonita, uma congregação grande, espaçosa, um local privilegiado do bairro. Então, Deus é Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Queria agradecer ao Eliezer. Que o Eliezer falar a sua conclusão, orar também. Amém. Vamos concluir a nossa lição, né? Que vai dizer que antes do avivamento pentecostal brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, né, que nós falamos aqui, e que não admitia o batismo no Espírito Santo. Então, com sinal evidente do falar das novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal do Brasil. Que Deus venha te usar, que Deus venha te encher, que você venha ser um canal de bênção na sua igreja, aonde você está, na sua casa, que Deus venha te usar cada vez mais. Vamos orar para nós encerrar esse momento. Deus amado, te louvamos, Jesus, por esse momento que passamos aqui falando, lembrando, Senhor Deus, do que a obra sua jamais parou, jamais, Senhor Deus, esteve congelada, Senhor Deus. Sempre o Senhor levantou homens e mulheres de Deus que estavam dispostas a renunciar à sua vida pessoal, à sua vida financeira, por amor à sua obra, Jesus. Usa-nos, Pai. Levanta, continua levantando, Senhor Deus, pioneiros aqui no Brasil, em nosso bairro, Senhor Deus, em nossa rua, aqui na nossa cidade, Jesus. Continua nos usando, nos enchendo, para que nós continuamos levando esse legado, que mais e mais pessoas entendam, Pai, esse chamado e se deixem levar, Senhor Deus, por essa chamada do Espírito Santo. Deus amado, continua conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco por esse tempo, que Deus possa te abençoar. E essa foi mais uma EBD em Dia e até a próxima.